Fala aí, povo de Deus! Vamos agora para Apocalipse 5? Bem, agora vai ficar bem mais fácil. A gente está estudando Apocalipse porque nos vídeos anteriores nós estudamos quem eram os 24 anciãos, quem eram os 4 seres viventes. Então agora vai se tornar um pouco mais simples. E se você não viu esses vídeos anteriores, corre lá, dá uma olhadinha primeiro lá e depois vamos assistir esse vídeo. Sabe, vai se tornar tudo muito mais simples, você vai ver só, tá bom? Agora, Apocalipse 5, vamos embora. Apocalipse 5 diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E esse eu aí é João, amém? E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Vamos dar um tempinho agora aí e vamos entender primeiro algo que nós não estudamos anteriormente. Que livro é esse? Sabe, a Bíblia diz que esse livro estava à destra, estava na mão de Deus, na mão do Pai. Que livro será esse? Um livro que ninguém poderia abrir, ninguém era digno. Sabe, esse é o livro do seu destino, do destino da humanidade, do destino da terra. Sabe, esse é um livro do juízo. Estava na mão do Pai. E quando eu começo a olhar e ver que quando foi anunciado a João que ninguém poderia abrir esse livro, João começa a chorar quando diz: olha, não tem ninguém que possa abrir. Quem é digno de abrir? Um anjo forte. E eu fico imaginando João olhando um anjo forte bradando com grande voz. Pense, ele era um anjo forte, bradava: quem é digno de abrir? João deve ter pensado: meu Deus, aquele livro é o livro da minha salvação. Aquele livro vai contar a minha história. Aquele livro vai mostrar Jesus na minha vida, porque sem Jesus a minha vida, a minha história, ela se torna perdida. A história da humanidade se torna perdida, porque é uma história onde que o julgamento seria baseado apenas na minha história pessoal, naquilo que eu sou, nos meus feitos. E eu vou te falar, os meus feitos, as minhas atitudes, os meus juízos são como os trapos de imundícias longe do Senhor Jesus. João sabia que o mundo estaria condenado se o livro do julgamento, se o livro do destino não fosse aberto para contar a nossa história misturado com a história do Senhor Jesus, com a história da cruz, com a história da salvação em Cristo. Então João começa a chorar. Esse João, sabe, ele chorava porque ele sabia que a história de Jesus, ela tem que se misturar com a nossa história. Porque senão não há salvação. O mundo estaria perdido. O mundo estaria perdido. E de repente esse anjo forte não era digno de abrir esse selo. E ele dizia: quem é? Quem é digno de abrir? Mas a Bíblia diz que quando um dos anciãos ele olha e vê João chorando, né? Ele traz um anúncio. E eu não sei se você lembra, mas eu informava e eu dizia, nós chegamos à conclusão junto, lembra? Que os anciãos, os 24 anciãos seriam a igreja do Senhor, seria 12 da tribo de Judá, mais os 12 apóstolos e a grande igreja salva do Senhor mediante ao trono. Um deles se levanta e diz: não chora não, João. Eu tenho boas novas. Sabe, eu tenho boas novas para você. Sabe, essa é a função da igreja. É anunciar
que Jesus Cristo, Ele é o único digno de abrir o selo, Ele é o único digno, Ele é o único santo, Ele é o único forte, glorioso e poderoso para abrir o selo do livro e contar a nossa história diante do Pai e dizer: olha, Ele estava comigo. Ah, meu Deus, onde está a igreja que anuncia Jesus o glorioso? Aonde está a igreja que anuncia o Jesus forte, poderoso, que toda a honra seja dada a Ele? A igreja começa a dizer, é o próprio Evangelho falando a João: não chora, João, não chora, não chora. Existe um Jesus Cristo, é o nome dele. Sabe? E diz assim: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, Jesus, a raiz de Davi, vencedor, quem venceu para abrir o livro, desatar os 7 selos. E continua assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos. Só para entender, sabe, eu estava dizendo que toda a Bíblia é baseada em cima de simbolismo. Eu falava sobre o 7 que seria a perfeição. Então, quando fala sobre e olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciões, um cordeiro. O cordeiro é o Senhor Jesus. E fala assim: como havendo sido morto, ele foi morto e ressuscitou. E essa história está contada lá no livro. Está contada no livro que ele vai tirar os selos, vai abrir os selos agora. E diz assim: e tinha 7 pontas e 7 olhos, que os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele está falando: olha, esse é aquele que através do Espírito Santo tem toda a onisciência sobre tudo que aconteceu na terra. Ele é o digno, porque os olhos dele estão em toda a terra. Ele está olhando para você. Agora ele olha para você. Sabe, ele olha para mim. Ele olha para o nosso interior, ele olha para o nosso exterior, porque está sobre toda a terra. Não tem um lugar que não esteja os olhos do Espírito posto sobre as nossas vidas. Não teve um segundo, não teve uma lágrima sua, não teve um sorriso seu. São os olhos perfeitos do Senhor para contar a nossa história, misturada com a história dele. História de vencedor. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Quem? Jesus. Porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes. Reis, porque você recebeu a coroa. Aqui a igreja já está coroada. Sacerdotes, porque já entram na presença do Senhor. E reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era número de milhões e milhares e milhares. Imagina que glória! Sabe, toda a terra, todo o céu, mediante a esse momento, aonde que o livro será aberto para contar a minha história, para contar a sua história, para contar a história de Jesus em nossa vida. E eu vi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que estão no mar, e todas as coisas que nele há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre, agora e para a eternidade. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram. Prostraram-se e adoraram ao que vive para todo
sempre. Jesus, uma adoração perfeita agora diante do Senhor, diante de toda a testemunha dos céus e da terra. Mas que igreja é essa que vai estar lá? Sabe, não é uma placa denominacional que vai estar lá, não é a sua placa denominacional, não é a sua carteira de membro, é apenas uma igreja agora, uma igreja. 24 anciãos simboliza agora uma igreja diante do Senhor, para estar agora toda a eternidade, por toda a eternidade, junto aos querubins, junto aos serafins, junto aos todos os anjos, milhares e milhares de testemunhas espirituais, adorando ao Senhor. Esse é o nosso destino que está escrito nesse livro. Sabe, os selos não é o que está escrito no livro. Os selos são aquilo que mostra o caminho até chegar à abertura do livro. E eu creio que está bem próximo agora. Bem próximo. Agora, que igreja é essa? Bem, se não é Assembleia, se não é Batista, se não é Presbiteriana, se não é comunidade, se não é isso, se não é aquilo, se não é uma placa denominacional, que igreja é essa? Meu irmão, não importa a sua placa. Importa que igreja você é. Que igreja você é, mediante ao Senhor? A resposta está lá no capítulo 4, anteriormente, quando nós estudamos. Ele diz assim, capítulo 4, no versículo 10, os 24 anciãos, que é a igreja do Senhor, não se esquece disso. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Essa é a igreja que se prostra hoje e se prostrará na eternidade diante do trono do Senhor, e o adoraram e vai adorar na eternidade o que vive para todo sempre, que é o Senhor Jesus, e lançavam as suas coroas diante do trono. Sabe o que é isso? Hoje nós vemos, sabe, muitos lugares que se denominam igreja e tem placas e tem tudo. Amém, amém, tem que ter sim, sabe, mas a placa vai ficar. E a igreja que vai subir, e a igreja que vai subir não é a placa, mas é você. Você. A igreja que vai subir não é aquela que diz que, não, porque Jesus está aqui. O Jesus, ele disse, olha, muitos vão dizer que eu estou ali, eu estou lá. Não, mas não, eu estou em você. Você é a igreja que vai subir. Você é a igreja que vai subir. Não é aonde Jesus está, mas é aonde a igreja está em Jesus. Está nele. Sabe, essa é a igreja. E é uma igreja que a Bíblia diz que lançarão as suas coroas diante do trono. Bem, se você não lança, se a tua igreja não lança, sabe, se a sua comunidade não lança as coroas diante do Senhor, agora, não lançará na eternidade. Porque a coroa é a honra, é aquilo que o Senhor te deu. E até aquilo que o Senhor te dá, você tem que devolver, você tem que retribuir a Ele, porque toda honra que vem sobre a igreja tem que ser dada ao Senhor. Quando Ele nos honra com a sua presença, nós temos que devolver essa honra em forma de glória, em forma de louvor. A igreja que vai subir é aquela que se prostra hoje diante dEle. E não toma glória para si, bem, a minha igreja, a minha pregação, o meu louvor, sabe? Porque o meu, você não tem nada, meu irmão. Porque tudo que você tem que lançar diante dele. A igreja que vai subir é aquela que se dobra diante do trono, que tira toda a sua honra e lança aos pés dele. Se você não está numa igreja que honra ao Senhor, sai correndo dela. E se torna essa igreja. Encontra um povo que honra, que lança a coroa. E adore. Essa é a adoração que vai te levar para a eternidade. É quando você lança tudo que você tem. Quando você se entrega por total e diz, nada tem em mim de valor que eu não possa lançar ao Senhor. Porque tudo que eu tenho de valor é aquilo que o Senhor me deu. E a ti, Senhor, eu te devolvo. Essa vai ser a igreja que vai estar diante do Senhor quando Ele abrir os selos. Bem, eu sou essa igreja, vou estar lá,
você também é. Você também é. Não interessa a sua placa denominacional, eu vou estar e você também vai estar lá. Por quê? Porque aqui, em um espírito só, nós estamos juntos. E nós somos um. E seremos um diante do Senhor. Ele vai contar a nossa história. História de salvação pelo sangue do Cordeiro, que é digno de abrir o selo. Tamo junto. Somos um.